Olá pessoal, tudo bem? Bom, como vocês sabem, esse meu canal no YouTube, eu não falo sobre política, né? Eu falo sobre outros assuntos, outros temas. Mas, claro, eu me posiciono em todos os temas, né? E hoje, o tema política é o tema que está mais em evidência, né? Todo mundo está interessado em política, todo mundo quer falar de política, todo mundo quer saber de política, ok? Veja, aqui, já vou adiantar para vocês, não tenho o menor interesse em participar da política como político, não tenho o menor interesse em me filiar a qualquer partido político, tá? Não tenho político de estimação, tem políticos que eu admiro, sem dúvida. Por isso que eu apoio, sem dúvida, mas não ter político de estimação, de engolir tudo de um político, seja lá o que for. Tá? Então vamos lá. Vocês querem saber minha posição política? Eu vou falar para vocês que nem é política tanto. Você vê que quando a gente vê hoje em dia debates, discussões, informações sobre política, vocês vão ver que não é a parte econômica, não é a parte gerencial da coisa, administrativa que pega, é a parte cultural. O que manda é a parte cultural, né? Então é isso. No Brasil, né, especificamente, nós temos 3 vertentes culturais, vamos colocar assim, dentro da política, né? Uma central, uma mais para um lado, outra mais para o outro lado. São 2 ideologias opostas. E uma central que é o omisso, né? É o isentão. O pessoal apelidou de isentão. Esse aí eu não vou nem comentar porque já está resumido aí, né? Esse pessoal de centro, aí eu sou de centro, sou de centrão, entendeu? Que vai conforme a onda, entendeu? Que vai conforme onde, né? Onde o dinheiro manda. Então, o isentão, o pessoal de centro eu nem comento, não merece nem comentários, ok? A minha opinião, isso é a minha opinião, obviamente, minha visão da coisa. Aí temos, né, os outros 2 lados, direita e esquerda. Então, assim, eu vou resumir, não vou ficar percorrendo, fazendo um vídeo longo, nada. Um vídeo curto, onde eu vou resumir a minha posição e porquê da minha posição e porque é muito óbvio, porque que acredito que eu recomendaria, indicaria a mesma posição para vocês ou para qualquer pessoa. Né? Bom, fiquem do lado oposto, ok? Prestem atenção para não se confundir. Fiquem do lado oposto daqueles que admiram, né, sistemas como o socialismo, o comunismo, que mataram milhões de pessoas. É simples, não tem muito o que percorrer. Fiquem do lado oposto desses. Se um lado segue esse lado, um lado de carnificia, de ditadura, de opressão, né, histórica, é só vocês ficarem do lado oposto. Né? E também do fascismo e do nazismo, sem dúvida alguma. Fascismo e nazismo nada mais são do que irmãos do comunismo e do socialismo. Eu colocaria até assim, que o socialismo é o criador do comunismo, que é o criador do fascismo e do nazismo. Difícil de entender? Rapidamente, vou explicar bem rapidamente isso. Para explicar isso, eu vou falar para vocês. O nazismo, o comunismo, ele nasceu do socialismo. Eles não andam separados, socialismo e comunismo. Ok? E, se eu pegar, por exemplo, o nazismo, Hitler, ele se autoproclamava comunista, né? No início da sua ditadura, ele tinha um pacto com Stalin, com o comunista Stalin, né? Na União Soviética, na extinta União Soviética. As suas forças armadas, as suas polícias trabalharam em conjunto. Depois se desentenderam porque ambos querem o poder. E o Hitler queria muito conquistar o mundo. Então não tinha jeito, uma hora era inevitável o conflito. Né? O Mussolini, ditador Mussolini, esse ainda é mais fácil de falar sobre ele.
Ele nasceu de um casal de socialistas, né? O seu nome foi uma homenagem a um famoso socialista, o Benito, né? Mussolini era o sobrenome. Então, e aí o Mussolini, ele trabalhou no jornal socialista, foi filiado ao Partido Socialista, que dali saiu o fascismo. Então não tem a menor dúvida, tudo nasceu do socialismo. Começou com o socialismo, com o comunismo, e aí ambos criaram coisas como o nazismo e o fascismo. Okay? Hitler mesmo falava, o meu é o verdadeiro comunismo. Então, são 4 coisas horrorosas que tem na história humana, infelizmente, né? Muitos países já proibiram de ter partido fascista, nazista. Infelizmente, alguns países ainda atrasados, como o nosso, existem partidos, né, com socialismo no nome, com comunismo no nome. É uma coisa absurda, né, porque é uma coisa criminosa, eu diria assim, né? Muito triste. Então, fiquem do lado da ideologia que é oposta à ideologia que admira o socialismo, o fascismo, o comunismo, o nazismo, que juntos cometeram o genocídio de mais de 100 milhões de seres humanos. Precisa dizer mais alguma coisa? Fiquem do lado oposto daqueles que defendem que as mães assassinem seus filhos dentro de seus ventres. Uma monstruosidade dessa. Você conhece alguma coisa que pode ser pior, mais monstruosa do que isso? Triste, inacreditável. Como uma mulher, uma criança, uma mãe de uma criança no ventre possa pensar desse jeito. É inacreditável. Mas enfim, existe. Fiquem do lado oposto. Simples. Fiquem do lado certo. Falhas, claro que também vai ter do lado certo. São seres humanos falham. Mas, por princípio, a vida. Fique do lado de quem defende a vida. A integridade da vida. Porque tudo é vida. Não vamos percorrer esse assunto agora também. Mas a integridade do ser humano, da liberdade dele. Fique do lado de quem realmente defende a democracia, né? Que eu falo assim, mas nos Estados Unidos lá tem os democratas, que se intitulam de democratas, né? Olha, fique do lado dos que não são hipócritas, que você vai ver que tem um lado aí que fala tanto em democracia, fala tanto em liberdade, que na verdade eles confundem libertinagem com liberdade, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, fiquem do lado oposto a esse. É o lado que inclusive vai defender eles. Porque um lado quer defender só o lado deles. Diz que tem que defender as minorias. Nunca defenderam ninguém. Vou contar a história aqui para vocês, ia ficar horas aqui contando e provando, explicando. Mas se vocês estudarem, vocês vão descobrir que é tudo hipocrisia, né? Então, fiquem do lado do bem, do lado de quem quer fazer a coisa certa, do lado de quem quer que o país, as nações, os países sejam realmente livres. Que não tenha isso de minoria e maioria, porque somos todos iguais. Não é isso? Não existe raça essa, raça aquela, existe a raça humana. Simples de entender isso. Somos seres humanos. Aí tem a pele vermelha, tem a pele branca, né? Caucasiana, tem a pele preta, né? Tem a pele vermelha, amarela, né? As peles com tons variados. Aí existe uma infinidade de tons de pele, ok? De cores e tons. Não quer dizer nada. Não existem várias raças de pessoas na Terra. Só existe uma, a raça humana. E esse negócio de, de racismo, você vê que não pode nem existir o racismo, que é uma ignorância, é uma burrice. Porque não existe mais de uma raça, só existe uma raça, a raça humana. Mas ainda assim a gente sabe que existe, infelizmente, existe os ignorantes racistas, né?
burros duas vezes, né? Vamos colocar assim. Dá asco de gente assim, dá nojo, não existe, não é isso? Só que esses que dizem defender essas minorias, não tem minoria. Que minoria que é essa? Vai falar agora de sexualidade, opção sexual, Também cada um cuida da sua vida, cada um faz o que quer, não tem essa. Se fulano ou beltrano quer ser hétero, gay, ou isso, ou aquilo, pouco importa. Isso é um problema dele, ninguém tem nada a ver com isso. Cada um tem a sua vida, a sua vida particular. Não tem nada de minoria, de maioria. Pouco importa se é maioria, minoria de pessoas, é uma coisa só. É a raça humana que está em jogo. Se nós não nos unirmos como seres humanos, como raça, como uma única raça, para se ajudar, para ajudar o planeta, a gente vai se destruir. É autodestruição. Não tem essa. Somos todos irmãos, independente de religião, tá, pessoal? Estou aqui falando de religião. Religiões têm que também viver, deveriam viver em comunhão umas com as outras. Graças a Deus aqui no Brasil, não vou nem usar o graças a Deus, porque eu sei que tem gente aí que é ateu, mas tudo bem. Ainda bem que aqui no Brasil as religiões se dão muito bem aqui, né? Quase não tem, são casos muito isolados. Então é isso, é união. É união, é respeitar as diferenças. Não tem essa de minoria. Quando uma pessoa começa a falar em minorias, é porque ela quer segregar a sociedade. Percebe isso? Quer criar um conflito. Tem essa, eu tenho amigos gays, amigos negros, né? Eu sei que eles também não gostam que chamam de negros, é preto, né? São pretos. Bom, para mim é um prazer, né? Amigos orientais. Então tem amigos índios, gostaria de ter. Um prazer imenso. Tenho amigos judeus. Eu nasci em família católica, nunca segui o catolicismo, não tenho religião, não sigo religião alguma, mas acredito em Jesus Cristo, procuro seguir ele, seria muito difícil, né? É difícil até me classificar como cristão, que é uma coisa para mim muito grandiosa, muito séria, mas se tivesse que me classificar, teria que ser como cristão. Mas eu tenho amigos judeus, não é isso? Tenho amigos budistas. Então é isso aí, pessoal. Tá tudo bem, tá tudo em casa. Até é uma casa que tem uma raça, a raça humana. Alguns têm umas religiões, outros têm outros, não têm religião. Uns têm umas culturas, outras culturas. E tá tudo certo, tá tudo bem, a gente tem que se unir, se ajudar. Então fiquem do lado de quem realmente quer que junte, que vê tudo como uma única coisa, não que queira segregar. Quando você vê que a pessoa começa com essa conversa mole, essa conversa furada, de porque as minorias, porque isso, porque o machismo, o racismo, blá blá blá, conversa para boi dormir, não caiam nessa. É cilada, quer segregar, quer colocar uns contra os outros para dominar. É assim. Como você acha que começam as ditaduras? Como você acha que começam? Vem uma pessoa e coloca o povo um contra o outro. Desarma o povo não tem como se defender. Estão brigando entre eles, estão desarmados, estão à mercê do ditador. Vocês percebem? É tão óbvio, é tão simples, né? Então é isso, não tem muito o que falar, vou ficar falando todo dia das notícias, ficar replicando notícias aqui para você de política, ficar discutindo, falando desse ou daquele político, isso aí você tem de monte de canais para vocês acompanharem, né? Você tem de monte de notícia que não falta, canal disso que não falta. Eu procurei trazer uma explanação mais ampla e resumida para vocês. Tudo que eu falei aqui, se eu fosse entrar em detalhes, seriam horas de vídeo, poderia fazer. Se um dia alguém quiser debater pessoalmente comigo, sem problema algum. Fundamento tudo que eu falo aqui. Tudo tem fundamento, tem estudo. Não é lorota, não é conversa da carochinha que o pessoal fala por aí. Tá? Mas vocês vão analisar, vocês vão ver. Começa a reparar. Pessoal que fala, os progressistas, que falam em progresso, mas eles não querem o progresso. Eles querem regredir. Eles querem voltar para a época das cavernas. Não é? Da barbárie. É isso que eles querem.
não é? Justificam o injustificável, não é? Bandido tem que ganhar um prêmio para eles, na cabeça deles. Veja, criminoso foi lá, pagou sua pena com a sociedade, ficou isolado da sociedade, foi preso, pagou sua pena, ótimo, que volte para a sociedade e tem que ser respeitado, tem que dar a segunda chance, sem dúvida alguma, tem que ser tratado com dignidade. Não estou dizendo o contrário disso. Agora, não pode achar que o cara é um criminoso e não tem que ser preso, não tem que ser punido, não é? Eles têm bandido de estimação, eles têm que ficar do lado oposto da ideologia que tem bandido de estimação. Que acha que bandido é o herói agora, e os heróis, a justiça, eles querem colocar na cadeia, o fim do mundo, né? É que nem um comentarista de política fala, o cowboy é o faroeste às avessas, que os bandidos têm que estar soltos e os mocinhos presos. Já se viu isso? Não existe. Você começa a reparar na narrativa furada, falsa. Veja a roubalheira aí que aconteceu no Brasil. Saiu o regime militar. Eu não vou perguntar sobre o regime militar, nem positivamente, nem negativamente. Não vou simplesmente falar sobre o regime militar, mas vamos colocar de lá para cá, que é o conta que é democracia mesmo, 100%. Ou pelo menos deveria ser, né? Na teoria não é bem essa também, né? Os poderes a gente está vendo que estão sempre bem corrompidos e se intrometendo nos outros poderes. Mas se a gente pegar esses 33 anos do regime militar para cá, que foi só roubalheira, só roubalheira. Roubaram quanto? Só os últimos 16 anos aí, dos últimos 3 governantes aí, foram 700, falam em 700 bilhões. Vocês têm noção qual que é essa cifra? Vocês têm noção do que é isso? Então, pessoal, analisem, sem fanatismo, porque tem gente que aceita, né? Não é mais política, não é mais ideologia política ou cultural. Virou seita de fanático. É a seita de fanático. Então, o cara tem um bandido de estimação dele, o cara é corrupto, vai preso, não, tá errado, não pode, entendeu? É fanatismo. Então, fiquem do lado oposto do fanatismo. Então, não é difícil, você vê? Não é difícil se posicionar politicamente, né? Culturalmente, ideologicamente falando. Não é difícil, é muito simples, é muito fácil. Ok? Acho que tá bom esse vídeo, ó, é o vídeo mais longo que eu já gravei, não pretendia fazer um vídeo tão longo, estamos já em quase 18 minutos, então vou encerrar. Mas acho que ficou claro para vocês, né? Não pretendo voltar a falar desses assuntos, mas estou à disposição de vocês. Se for o caso, tiver que voltar, voltarei. Estou à disposição de vocês para servi-los. Como ficou denso esse vídeo, ficou pesado, eu quero terminar de uma maneira mais leve. Mais uma vez, desejando para vocês que a paz esteja com vocês. Que ela traga todas as bênçãos que ela carrega. Todas. É isso aí, pessoal. Uma boa noite para vocês, com muita paz.